Nós estamos começando o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério de Brasília para todo o Brasil, através das redes sociais e também do nosso canal K e o diretodebrasilia.com.br. Hoje, o Direto de Brasília está recebendo mais um convidado muito especial. Vamos fazer isso com todos. Mas hoje, nós estamos recebendo aqui no nosso programa o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. Deputado, é uma satisfação, uma alegria contarmos aqui com a sua presença. Bom dia, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E eu até fico surpreso, né, porque não sabia que o senhor desejava ser candidato à presidência da República, não é, Campos? Pois é, e as últimas pesquisas apontam o deputado Jair Bolsonaro em primeiro lugar, juntamente com a ex-senadora Marina Silva. Mas algumas pesquisas ainda mostram e apontam o ex-presidente Lula como candidato que não vai ser, né? Então vamos conversar com o deputado Jair Bolsonaro, mas eu vou repetir a minha surpresa, deputado. Eu lhe conheço há mais de 20 anos e nunca soube que o senhor tivesse essa pretensão de ser candidato à presidência da República. O que o levou a pretender esse posto, a pretender ser candidato à presidência da República? Quando nos conhecemos, eu nem me imaginava deputado federal. É verdade. É a vida. Eu, quando acabei meu 6º mandato, né, e fui o mais votado do Rio de Janeiro, eu já comecei a amadurecer isso em mim. A gente começa a olhar e ver quem está na presidência, quem é a sua equipe. A gente fala, será que nós não poderíamos fazer melhor? E resolvi, então, sozinho em casa, desenvolver um plano sem recurso, sem tempo de televisão, sem um grande partido ou médico, saberia que jamais teria isso aí, para chegar lá. E comecei a botar em prática andando pelo Brasil. E a mensagem que eu levo é a verdade acima de tudo. Até muitos de vocês de vez em quando me perguntam, né? Como é que você vai se eleger sem mentir? Porque é uma prática na política brasileira, infelizmente, né? E eu tenho dito, se é para mentir, não vou chegar. Estamos no caminho certo, tanto é que o Campo acabou de mostrar uma pesquisa do Datafolha. As pesquisas todas são suspeitas no Brasil, no Brasil se suspeita de tudo, né? Sem querer desmerecer o Datafolha, mas também entra nesse rol. E me surpreende até a mim, confesso a você, que eu esperava, sim, ter uma certa projeção, essa altura do tempo aqui, mas não como chegou no momento. Então, a ideia é, depois dos 60, né, voltar a ser soldado e procurar servir a sua pátria. Esse é o meu entendimento da atual situação política do Brasil e a minha. Enquanto você é parlamentar, deputado, é mais fácil ficar próximo da família. Mas nessa situação, nessa perspectiva de candidatura à presidência da República, como é que a família vê a sua candidatura? Tenho conversado muito com a minha esposa, tenho uma filha de 7 anos, e falei para ela do que eu queria, se ela daria o devido apoio. Porque se você não tiver uma base em casa, não estiver bem em casa, você não vai a lugar nenhum. É sacrificada, sim, problemas não faltam. Muitas vezes se faz acusações envolvendo o nome dela, inclusive, como se ela tivesse sido empregada minha no passado, que não é verdade. Ela já era empregada minha quando eu casei e depois, após o casamento, nós a demitimos. Se bem que pela Câmara poderia continuar, porque ela estava empregada antes do casamento, mas ficou fora. E o pessoal ataca o tempo todo. Mas ela está tranquila na dela e dando todo o apoio. Isso é muito importante para qualquer coisa, não é apenas na política, não. Nas suas andanças pelo país, o senhor tem viajado muito, né? E o que é que as pessoas estão dizendo sobre a sua candidatura? É um pouco mais de 20 capitais de estado, né? Umas 15 grandes cidades ao longo de 3 anos. A recepção tem sido maravilhosa em aeroportos, as palestras ministradas, tá? E isso aí, logicamente, para um político, Campbell, como hoje você tem um quadro completamente deteriorado nosso, isso é você marcar um gol na final da Copa do Mundo, tá? Eu me sinto dessa maneira, nada me sobe à cabeça. Sei que tem muita gente melhor que eu pelo Brasil, mas a oportunidade, no momento, está para nós. Eu peço a Deus que continue nos dando força para continuarmos nesse objetivo. Deputado, mas nessas suas andanças, como o senhor respondeu aí ao Campo, o que as pessoas estão falando, o que elas estão pedindo? É questão de segurança, é corrupção, enfim, o que as pessoas querem? Olha, o que marca muito nas pessoas no Brasil é violência e corrupção. Tá? Na coisa no tocante à violência, nós temos um
uma proposta nossa que nós temos conversado e a população tem abraçado isso aí. No tocante à corrupção, você vai pelo exemplo, que foi citado por Joaquim Barbosa como o único que não foi comprado pela base, não foi comprado pelo PT, a questão do doleiro Alberto Youssef, foi um dos 3 que não pegou dinheiro na Petrobras. Eu devolvi em 2014, quando a JBS não estava ainda com na crista da onda da corrupção, eu devolvi 200 mil que o meu partido botou na minha conta, que foi, a doadora original era a JBS. Então a gente tem essas questões e eu acho que é pelo exemplo. Outras questões que eles querem é autoridade. Por ser capitão do Exército, de certa forma, você encarna esse sentimento. Não é autoritarismo, é autoridade, alguém que possa realmente ter pulso. E outra questão, quando eu falo, talvez vocês perguntem sempre isso, porque isso aí está na cabeça de todos os jornalistas, né? Como é que você vai fazer a governabilidade do Brasil? Porque até hoje, o que nós sabemos que a governabilidade é em cima do balcão de negócio. Da repartição de ministérios, de bancos estatais, né? Do que o poder público tem. Tá? E a gente fala que não pode ser assim e apresenta uma contraproposta. E o pessoal acredita nisso. E nós estamos nessa entoada aí. Deputado, o senhor é candidato dos militares? Ô Campo, eu sou capitão do Exército. Obviamente, quando eu me elegi vereador em 88 e deputado federal em 90, maciçamente meu voto foi dos militares. E tive ao longo de alguns mandatos uma atuação voltada quase que exclusivamente para o setor militar e funcionalismo público. Nos últimos 2, 3 mandatos, nós já começamos a redirecionar isso daí. Até porque muita coisa foi apaziguado na área militar. Não se tem mais problema de pensão, questão de ex-combatente. O reajuste nosso tem ocorrido de forma bastante tímida. Eu acho que a classe merecia mais, levando-se em conta o que os outros têm, tá? E nós diversificamos. Então, quando alguns me acusam que eu seria apenas o candidato dos militares, é tentar fazer com que as outras pessoas, né? É porque existe, né, um ranço contra os militares. Mas, hoje, o que a gente assiste? Talvez em razão disso, não sei, mas a aeronáutica está desmontando um avião para montar outro, não existe coturno, não existe comida nos quartéis. Mas houve morte de um lado, houve morte do outro lado e, portanto, nós temos que conviver com isso aí. O senhor acha que realmente existe algum risco de haver uma radicalização ou não no país? Também, né? Os nossos navios, né, praticamente estão todos quase no porto, os aviões não decolam. Está completamente socateada. O soldado é formado dando menos de 20 tiros de 762 por ano. Na própria brigada paraquedista que eu passei por lá, mal se dá 4 saltos por ano por falta de meios da aeronáutica. A questão salarial, né? Um recruta ganha abaixo do salário mínimo. Se fazer uma comparação com as carreiras típicas de Estado, uma diferença enorme. Nós não queremos tudo isso até, né? Falo dessa, mas não tão pouco. Então nós temos problema sim. As evasões por ano, pessoal de carreiras, oficiais, em média 200 pés de demissão por ano, capitães e tenentes. No tocante a segundo e terceiro sargentos, esse número é 4 vezes maior. Então tem esses problemas que tem que se buscar a solução. Agora, muitos deles envolvem recursos por parte da União. Então não é fácil você buscar a solução para tudo isso aí. Mas a nossa visão, hoje em dia, além das Forças Armadas, que elas são importantes para a democracia. Sim. Quem disse se um país vai viver na democracia ou não, são os seus generais. Essa é uma grande verdade. Não existe ditadura sem Forças Armadas. Bem como não tem democracia sem Forças Armadas. E as nossas Forças Armadas estão sendo um exemplo do Brasil de há muito. E nós já voltamos com o Direto de Brasília. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelo canal K e também pelo www.diretodebrasilia.com.br. Hoje estamos recebendo o candidato à presidência da República, o deputado Jair Bolsonaro. E o Campos deixou uma pergunta para ele aí. Deputado, o senhor vê algum temor pela sociedade em relação à intervenção militar? Tem uma parcela da sociedade que o tempo todo está falando em intervenção militar. Eu já conversei com eles, eu converso com todo mundo. Tá? E o sentimento deles é exatamente a questão de valores. Naquela época tinha problema? Tinha, mas a corrupção não estava nesse nível. Tínhamos pleno emprego, tínhamos liberdade aqui dentro, tínhamos segurança. Tá? É só quem acha que eu estou equivocado, converse com o teu avô,
né, para o teu pai, se ele tiver mais de 60 anos de idade, para ter uma fotografia daquele momento. Não tem governo perfeito, mas não é o que aconteceu. O que pregam o tempo todo. Então, o que esse pessoal dito intervencionista prega é exatamente isso. Temos que ter respeito. E hoje em dia eles encontram quem para possivelmente fazer isso? Vem as Forças Armadas. Todo quanto é oficial general que eu tenho conversado, ninguém toca nesse assunto. Eles querem continuar fazendo o seu papel. E muitos dizem, podemos até ter um militar no governo um dia, mas vai ser através do voto. Com certeza. É basicamente isso que esse pessoal pensa. É porque né? aqui, deputado, a gente não tem aquela preocupação do politicamente correto. Então, se a gente não vê os militares, houve exagero de parte dos militares, houve exagero de parte da luta da esquerda, houve. Matou-se gente de um lado, matou-se gente de outro lado. Então, nós não temos essa preocupação de lhe perguntar exatamente isso sobre a intervenção militar no Brasil. Mas o senhor nota, o senhor sente que existe um desejo de ter uma disciplina, porque hoje tudo que se fala é segurança. Problema de segurança, chama os militares. Problema de segurança, chama os militares. O senhor acha que é essa a função? Olha, você poderia até chamar, mas com planejamento. No Rio de Janeiro, é uma intervenção política, não teve planejamento nenhum. A decisão foi dentro do Palácio do Planalto e o próprio comandante do Exército e o comandante militar lá do leste ficou sabendo no dia seguinte. Quando toda a imprensa sabia, eles foram acordados com essa informação. Faltou planejamento, que é uma questão séria. Ou seja, pelo que eu entendo, o governo jogou no colo dos militares a responsabilidade pela insegurança no Rio de Janeiro. Então, tudo que foi planejado, você pode sim falar ao militar, e o militar está aí para ajudar na vacinação, distribuição de dinheiro, havendo uma catástrofe, ele é o primeiro a chegar lá. Construir estradas, os batalhões, cadê os batalhões? Olha, eu tenho conversado com um oficial general de engenharia de 4 estrelas que acabou de ir para a reserva. Lógico que estou me aconselhando com ele nessa questão de infraestrutura. Quando nós fazemos, ela é melhor, sai antes do tempo e muito mais barato. Então, um exemplo que nós temos, eu pergunto para ele, qual a participação nossa nessa área? Ele falou, é pequena, porque temos pouquíssimos batalhões de engenharia. Nós representamos 1% das obras no Brasil. Mas é uma sugestão desse general, inclusive, que nós poderíamos, em havendo recurso, né, formar mais aspirantes em engenharia lá na Academia Militar das Agulhas Negras, criar mais batalhões de engenharia de construção pelo Brasil. E uma sugestão, outra muito boa, vamos supor que tem uma obra de 500 quilômetros. Você pega 50 quilômetros e dá para o Exército. Os outros 450, deixa aí as empreiteiras fazer. E vamos ver no final das contas, comparar os gastos. Pode ser aí algo muito bom para mostrar, né, que até que ponto estamos certos ou não. O que falta no Brasil, na verdade? Hierarquia e disciplina. Nem dentro da nossa casa. É uma família. Você, por exemplo, tua esposa e 2 crianças. Se em alguns casos não for você ou tua esposa que vai estar na frente, não vai dar certo a educação dos filhos. Deputado, inicialmente a intervenção era só na cidade do Rio de Janeiro, mas foi ampliada. Né? Como é que o senhor vê essa mudança agora para todo o estado do Rio de Janeiro? Semana passada, tinham 70 operações no papel. Todas foram canceladas porque os recursos não chegaram. Você tem, ao decidir uma questão dessa, 1 mês, 2 meses antes, você tem que vir planejando tudo aquilo. Não foi feito. Agora, a violência não é no Rio de Janeiro apenas, no Ceará, em Pernambuco. Paraíba. Pô, quase em todos os estados do Brasil, não quero ser aqui, sei lá o que eu não sei, né? Mas em quase todos os estados do Brasil tem problema. Então, o problema é seríssimo em Roraima agora. Por que não se fala em Roraima? Não tem densidade eleitoral. Lá equivale aproximadamente 0,3% do eleitorado brasileiro está lá. Agora a violência está lá, avolumado com a migração em massa de venezuelanos. Então falta planejamento. Mas a insegurança, que me permite aqui, o que você tem que dar é uma retaguarda jurídica para o policial civil e militar poder agir. Enquanto você não der essa retaguarda jurídica para eles, muitos deles vai continuar recebendo tiro sem poder atirar. Se estamos em guerra, os dois lá têm que atirar. E quem bota o fuzil no peito do militar, o policial civil, é o Estado, é a União. E uma vez atirando, o Estado tem que dar retaguarda jurídica para ele. Não é simplesmente acabou a operação. E diante desse quadro, o senhor vê algum risco nessa operação? Total. Você pode ver que não está havendo engajamento. Simplesmente. E algumas vezes, quando eu falo na violência, tem que combater com inteligência, com energia. E algumas vezes, mais violência ainda. Lá no Rio, o cara se assalta, fila, desempregado de madrugada com fuzil. O cara fica a 20 metros com fuzil, o cara vai fazendo a coleta. Como é que você vai combater isso daí? Como é que tem um policial ali perto? Você acha que ele vai
interferir numa situação dessa? Não vai. Até porque vai morrer inocente, vai cair no colo dele. Tá? Então, essa questão de retaguarda jurídica, você tem que dar sim. Eu tenho duas alternativas, né? Acabar com a figura do excesso. Pô, não pode. O policial acerta mais 2 tiros no marginal, que estava com um fuzil na mão, ele é julgado por excesso. E dar aquilo que a gente chama de excludente de ilicitude. Em operação, ele responde, mas não tem punição. Isso eu não estou inventando. Existe na maioria dos estados norte-americanos. E a questão do desarmamento do país? Olha, hoje em dia, eu não consigo dormir se não tiver uma arma do meu lado. Tá? A minha vida não é diferente da tua. Eu sou capitão do Exército, por causa disso eu tenho facilidade no porte. Então a questão da segurança passa, primeiro, eu acho, dentro da tua casa. Você, cidadão, se quiser, tem que ter o direito de ter uma arma dentro da tua casa. E no tocante ao porte, aí tudo bem. Aí você tem que ter certos critérios para não virar um faroeste aqui no Brasil. Mas tem muita categoria, como os vigilantes, integrando as Forças Armadas, o pessoal de fiscalização, motorista de caminhão, uma infinidade de classes, me entender? Você facilitaria para ele que possa ter realmente o seu porte de arma para a sua defesa e da sua família. Mas o senhor acredita que há essa necessidade de ter um porte de arma porque é difícil combater realmente a violência? Não, olha só, um outro problema que nós temos é a legislação. Nós temos uma deputada, uma japonesinha de São Paulo, que a questão dos 15 anos teve o filho sequestrado e executado em cativeiro. Pô, pegaram o cara, alguns dias depois, foi condenado, puxou 6 anos de cadeia. Isso é uma piada, se você fala nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, é uma piada. O cara executou um garoto de 8 anos de idade em cativeiro. Pegou 6 anos de cadeia e foi para o semiaberto. A legislação brasileira é um estímulo a você não fazer a coisa certa. Você tem que agravar essa questão. Até mesmo o Hélio Gaspari, que não gosta muito de mim por questões ideológicas, né? Não vou discutir isso aqui, ele fez uma matéria um mês no Globo, onde começa uma matéria que eu gostei, né? Até elogiei, quem diria, elogiando o Hélio Gaspari, né? Falando que no balcão de negociações para composições de partido para as eleições, indicar candidato a presidente, está no balcão indulto para os condenados por corrupção. E nessas negociações, o único que não está sendo procurado para discutir esse assunto, indulto para corrupto, é Jair Bolsonaro. Até porque receberia um não, né? Pelo que deu para deduzir aí. Bom, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e depois nós vamos tratar da governabilidade. Vamos ter quantos ministérios, se já passou pela cabeça do deputado Jair Bolsonaro. Nós já voltamos. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelo canal do Grupo K e também lá no www.diretodebrasilia.com.br, recebendo hoje o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Governabilidade. O senhor vai governar com os partidos? O senhor vai diminuir os ministérios? Porque parece esse ser um anseio nacional. É muito ministério para pouco resultado. Eu duvido até que o próprio Michel Temer saiba o nome de todos os seus ministros. Eu acho muito difícil. Um dia até perguntaram para mim se eu sabia o nome do ministro da Ciência e Tecnologia. Eu confesso que eu não sabia. Fui procurar saber quem que era. Eu não vou falar o nome dele aqui. E a minha resposta logo depois foi a seguinte: esse ministro não sabe a diferença entre lei da gravidade e gravidez. Então, quando se fala em governabilidade, o que é governabilidade? É você conduzir o Brasil para um porto seguro. A fórmula adotada nas últimas décadas não deu certo. É acabar as eleições, você ir para um canto, escolher os 10 líderes mais importantes e jogar para cima ali os ministérios, as estatais, bancos oficiais, lotear entre eles. Isso leva à ineficiência do Estado e à corrupção. Mas você precisa do parlamento. Como é que você vai atrair o parlamento? Sim, como é que o senhor vai conversar com o parlamento? Já fizemos 5 reuniões. Quem está à frente é o Onze Lorenzoni, é o delegado Francisquinho do Paraná, entre outros, né? E esses parlamentares, uns 40, que vai chegar a 100, eu acho que até metade do ano, que nós temos certeza que serão reeleitos, inclusive, eles querem também participar da governabilidade sem o tomar lá da cá. Eles não querem estar um dia sendo acusados por delatores ou sendo flagrados por corrupção. Não querem. Que tem gente boa dentro do parlamento. Acredite se quiser, tem gente boa lá dentro. Tá? Então isso daí está crescendo. E nós, obviamente, discutimos o que nós podemos fazer para atendê-los. Olha, um estado que não tem densidade eleitoral, mas é uma preocupação nossa, que a preocupação é com o Brasil, não é com voto apenas. Roraima,
O que Roraima precisa? De energia que não tem. Roraima precisamos discutir a questão de reservas indígenas. Roraima exportava arroz, agora importa arroz. Roraima, como não tem energia, você não pode, por exemplo, fazer uma hidrelétrica no Rio Cotingo. Uma só, lá comportam 3. Você teria energia para Roraima e ainda sobraria 50%. Além da energia solar, né? As energias alternativas. Nesses mapas outros, você tem energia solar, excepcional, e a eólica também. Você tem tudo, mas você está amarrado com questão indigenista e questão ambiental. Nós todos queremos proteger o meio ambiente, sim, mas não dessa forma como é tratada essa questão no momento. Quem é o ministro do meio ambiente? É tradicionalíssimo, né? Do Zequinha Sarney. Eu não vejo nada de produtivo para o Brasil no seu ministério. Tem que pensar mais no Brasil e não de ONGs internacionais. Então, quando você, porventura, tenha uma proposta para Roraima, por que você não vai agradar os deputados de lá? E você dá paternidade para eles. A mesma coisa, você pega o estado do Pará, riquíssimo em minério. Quando você fala em violência, se você tiver um bom plano que dê certo, você estimula o turismo no Brasil. Não temos turismo perto do que nós temos aqui dentro. E se você resolver a questão da violência, você vai rodar a máquina da economia também. Que você não vai, eu não vou na pizzaria à noite no Rio de Janeiro de medo de realmente ser assaltado. Em consequência, 3 pizzarias que tínhamos lá pertinho de casa, só tem 2 funcionando. Então a governabilidade vem por aí. O que o agronegócio, o homem do campo quer? Não é apenas o homem do campo, é o pequeno produtor, é aquele que produz o alimento. 70% do que nós consumimos aqui. O que eles precisam? Eles querem que você dê um chega para lá do MST, que não produzem nada. A MST não produz nada. Tem que ter uma legislação. Eles falaram, eu concordo, nós temos que tipificar como terrorismo as ações do MST. Eu te mostro uma foto aqui de uma torre de transmissão de energia elétrica no sul do Pará. Uns 200 pneus em volta dela. Pronto, ao ser incendiado, aquela torre vai derreter e vai faltar energia num canto do Brasil. E eles fazem isso em todo o território nacional, para atender os seus objetivos. Então eles querem isso. Eles querem uma coisa que é inacreditável. Eles querem uma garantia da propriedade privada. A emenda constitucional 81, ela relativizou a propriedade privada. Eu peço que todo você, não só que tenha propriedade rural como urbana, leia a emenda constitucional. E ainda mais porque, tendo em vista ao aparelhamento de parte do judiciário, se entende que trabalho análogo à escravidão também é escravo. E se parte para a expropriação do imóvel com tudo que tem lá dentro. Então a questão de governabilidade passa por aí. Quer ver uma coisa? Se aplica muito à pesca. Vamos supor que eu bote a mão na cintura aqui agora. Você vai na delegacia e registra uma queixa por tentativa de homicídio. Peraí, eu botei a mão na cintura. No tocante à pesca, se você bota uma rede nas costas e passa por uma área de proteção ambiental, você é multado por ato tendente. Temos que tirar isso da legislação. Queremos fiscalização no Brasil? Sim, quem não quer. Mas não dá esses superpoderes para poucos maus fiscais simplesmente achacar ou fazer uma maldade com quem produz. Deputado, o senhor disse que quer diminuir o número de ministérios, mas a pressão dos partidos não pode dificultar essa perspectiva? Olha, nós não estaremos sujeitos à pressão partidária. Se é para fazer a mesma coisa, vote no outro. A governabilidade não tem que ser. Eu posso, desculpa aqui, comprar você te dando esse FCIO para você. É meu, mas não posso te dar diretorias da Caixa Econômica Federal, né? Diretorias do Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia. BNDES. BNDES, aqui é essa caixa preta, a gente vai abrir. Essa caixa, os empréstimos, as doações que o Brasil fez com um país aqui voltado à ditadura da América do Sul, na África, vamos mostrar isso aí para o povo, onde foi empregado o nosso dinheiro. Então isso não podemos negociar. Quando eu falei em ciência e tecnologia, o pessoal não conhecia, que era o ministro, né? É um ministério vital para nós. Eu estive na Ásia há poucas semanas, estive no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, para exatamente uma viagem rápida, né? Para a gente ver como é que funciona alguma coisa lá. O que me surpreendeu na Coreia do Sul, você vai nas escolas, que eu fui, e você vê que tem lá o teto solar, né? As placas fotovoltaicas e alimenta, então, a energia à escola. Agora, mais do que isso, o garoto que vai na escola e vê aquilo, ele bota no seu subconsciente e leva
para o avô, para o pai, a fazer o mesmo na tua chácara, na tua fazenda, quem sabe na tua casa. São os exemplos que vêm da escola, os mais variados possíveis, que nós temos que ter em nosso Brasil. Então esse ministério, que eu tenho falado, tem que ser alguém do perfil do coronel Marcos Pontes, da Aeronáutica, que é o nosso astronauta. Tem um homem que conhece tecnologia, inovação, empreendedorismo, fez o ITA, está na NASA e quer colaborar conosco. Eu disse, perfil dele, Marcos Pontes. Então isso temos que trazer para o Brasil. Quem vai ser, por exemplo, o ministro da Agricultura? Tem que ser alguém que entenda do assunto. E outra, uma vez entendendo, colocado lá, ele vai nomear os superintendentes. A questão carne fraca até explodiu, porque o ministro está lá e ele não tem essa autonomia. Então, mais da metade dos estados, os superintendentes é de partido A, B, C ou D. Tem que ter problema. O senhor teria um nome para a educação? Nós temos o perfil. Temos conversado com muita gente, tá ok? Muita gente que tem conhecimento vem para nós, dizem que nós temos que acabar com a figura do Paulo Freire dentro do Ministério da Educação. E o que ele quer com isso daí? Eles falam o seguinte, qual é o produto final da educação? É a mão de obra. É você, por exemplo, ser um engenheiro, ser um médico, ser um técnico em alguma coisa. Você tem uma profissão, você vai ajudar a economia. Hoje em dia, o que nós formamos? O ensino médio tem que ser voltado para uma questão técnica. Ele tem que ter, além de, lógico, nas disciplinas básicas, ele tem que saber consertar geladeira, televisão. Eu fiz isso como capitão do Exército. Curso lá em Madureira de televisão. Eu sou formado em mecânico de automóvel. Máquina lavar roupa e geladeira. Qual o problema nisso aí? O meu irmão mais velho estudou no Instituto Universal Brasileiro por Correspondência e é técnico de rádio e televisão. Educação sem ideologia, né? Sem ideologia também. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos perguntar. O senhor recebeu dinheiro da JBS para sua campanha? Já voltamos. Retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, hoje recebendo a visita do presidenciável Jair Bolsonaro. O senhor recebeu dinheiro da JBS como... Tudo bem. A legislação de 2014, você, empresário, podia doar para o partido, não para o candidato. E assim a JBS doou para o meu partido, o PP, como doou para vários outros partidos, quase R$500 bilhão. Bem, o meu partido pegou 200 mil da JBS e botou na minha conta partidária. Quando eu vi aquilo, eu nunca aceitei doação empresarial de ninguém, eu liguei para o partido e 2 dias depois, por cheque, eu devolvi o dinheiro para o partido e pedi do fundo partidário. Então, eu não lavei dinheiro e nem recebi dinheiro da JBS. Recebi do meu partido e devolvi para o partido. E logo depois estourou o escândalo da JBS. Já tinha um escândalo na praça e estourou a JBS. Ficou conhecido aquele tipo de transação como propina legal. Ou seja, a JBS pegou em torno de 9 bi no BNDES e mais ou menos 5% desse valor deu para partidos políticos, para que o PT conseguisse apoio dentro do parlamento. Então, não recebi, entrou na conta, mas devolvi, sem problema nenhum. Deputado, existem várias reformas para serem importantes, para serem tocadas. Como é que o senhor vai tratar isso daí com o parlamento? O Campo, a melhor reforma não é a que eu quero, nem a que você quer. É a que pode passar pelos filtros chamado Câmara e Senado. Quando chegou essa da Previdência, por coincidência, eu estava no Piauí, tá? E eu falei abertamente numa palestra lá no Piauí. A expectativa de vida aqui nesse estado é de 69 anos. Você botar 65, você está sendo no mínimo aí desumano. Vamos pensar. Tem problemas de reforma? A Previdência tem, mas não é dessa forma. É aquele remendo novo em calça velha que nossa mãe ensinava lá atrás, tá certo? Então, essa tem que ser feita, mas não dessa forma. Temos uma proposta para começar. Tudo tem que ter um primeiro passo. E vamos ali direcionar na primeira fase na questão da reforma da Previdência Pública. Por que incorporações? Onde é que nascem os marajás? São as incorporações. Você, por exemplo, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, você ganha 10 mil por mês. Você fica 8 anos num cargo comissão 10 mil. 8 anos você passa para 20. Repete, mais 8 você passa para 30. Isso não pode acontecer. Vamos primeiro tapar esses ralos. Questão de idade, você pode discutir. Por que botar 65? Hoje em dia, o servidor homem
tem que ter 60 de idade, 35 de contribuição. Por que não falar em 61 de idade, 36 de contribuição? Vamos começar devagar. Eu lembro da imagem do meu pai, eu estou com 63. O meu pai, com 63, ele era uma pessoa muito idosa, né? Chamado de velho até, né? É diferente, nós estamos sim morrendo mais tarde, dado uma série de fatores, entre elas a questão das maravilhas da medicina. Então dá para tratar esse assunto, até porque nós temos que mostrar, né, para todos que essa Previdência vai quebrar daqui, em média, uns 10 anos. E não queremos isso. Até porque aos 63 anos o sujeito está pretendendo ser presidente da República, não é mais velho, né? Com relação à reeleição, deputado, qual é a sua posição? Olha, eu fui contra a reeleição no passado por outros motivos até, porque se pagou realmente, sim, dinheiro pela PEC da reeleição no governo FHC lá atrás. Pagou. Tá? Até 2 deputados foram gravados e renunciaram ao mandato. Mas não é isso que está em jogo. Problema da reeleição. O elemento está acabando o mandato dele, às vezes ele quer esconder alguns cadáveres, ou quer a reeleição e simplesmente acaba com o seu orçamento. Faz um rombo enorme no seu orçamento. Faz dívidas, projetos mirabolantes, você vê muitas obras inacabadas. Por quê? O cara apresentou nessa época. Para mim, não tem que haver reeleição e de 5 em 5 anos é mais do que suficiente, no meu entender, para você fazer novas eleições. O senhor defende a redução do Estado? Tem que reduzir, sim. Nós temos em torno de 148 estatais. Tem estatal, Campos, se eu der para você, você não quer. Então ela tem que ser extinta. Em especial, em torno de 40, for feita pelo PT. Que o PT fez o seu criador de militantes, né? Lá é cabide de emprego. Então, que eu tenho conversado com o nosso economista, né? Eu acredito que em 4 anos de mandato você pode reduzir a metade o número dos ministérios. Ministérios não, estatais. Algumas estatais são estratégicas, você pode privatizar sim, mas tem que ver o modelo. A Embraer deu certo pelo sistema Golden Share, o governo não tem nenhuma ação lá, mas tem poderes de decisão. Exatamente. É igual, por exemplo, a Embraer vai se fundir com a Boeing ou não vai. O governo tem poder de veto no tocante a isso daí. De acordo com o modelo dessa fusão, que eu acho que é bem-vinda a fusão, o governo dá um sinal verde. Então, as 7 estatais estratégicas, energia elétrica, Petrobras, você pode, sim, pensar até em privatizar, mas um modelo específico, onde eu vou conversar com os funcionários, vamos conversar com todo mundo. Os Correios estão com um problema seríssimo agora. Agora, olha que ponto chegou o Correio. O PT acabou com os Correios também, não foi apenas um fundo de pensão. Hoje, a regra, né, que no passado era diferente, é que o Correio não entrega mais nada. Então, já foi a empresa modelo citada, além das Forças Armadas, como a de maior credibilidade no país. Entre elas, os corpos de bombeiro pelo Brasil também, exatamente. Sempre esteve na frente. Né? O senhor tem conversado apenas com os brasileiros, o senhor fez uma viagemzinha agora ao Oriente, mas o senhor conversa com os embaixadores, conversa com os países, eles têm medo de Bolsonaro? Estive no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, uma experiência maravilhosa, apesar de uma viagem curta, né, de 8, 9 dias. Nessa última quarta-feira aqui tive o prazer de ser convidado pelo embaixador da Espanha e mais 15 outros embaixadores presentes, Estados Unidos, Angola, Coreia, Alemanha, França, e foi 2 horas de conversa, que inclusive foi permitido que nós gravássemos a conversa, né, e nós vamos divulgar isso daí. E eu fiquei muito feliz, porque é sinal que o primeiro mundo, né, o mundo queria conversar comigo. Se queriam conversar comigo e teve uma plateia tão seleta como essa, é sinal que eles veem não só uma possibilidade de chegar, bem como, mais do que isso, resgatar a credibilidade do Brasil. É duro você sair do Brasil como empresário ou como político e ser recebido com o manto da desconfiança. Eles querem realmente, é isso. Temos que ter confiança nas nossas relações bilaterais. Inclusive, falei claramente ali, o Brasil deixará de fazer o comércio exterior com viés ideológico. Isso deixará de existir. Com relação à privatização. Acabei de falar para o Câmbio aqui, nós temos que realmente partir para a privatização, daí você diminui o tamanho do Estado, diminui a corrupção, e as estatais que, porventura, forem privatizadas, eu tenho certeza que elas alcançarão uma produtividade muito maior do que tem no momento. Isso é bem-vindo para o Brasil e nós queremos isso daí. E para finalizar, deputado. Eu queria também fazer essa pergunta. Você acha que o parlamento poderia diminuir também o tamanho? Olha, eu lembro de uma proposta do nosso querido
senador Clodovil, deputado Clodovil, que eu tinha uma excelente amizade com ele, comprovado em apartes e embates em comissões, né? Ele tinha uma proposta para reduzir praticamente a metade o número do parlamento. Eu apoiaria a proposta dele, tá? Mas eu acho o seguinte, é fazer aquilo que é possível. Hoje em dia, o estado que tem mais deputados federais é São Paulo, tem 70. O menor, e aí o DF, estados menores, tem 8. Se você passar de 8 para 7 e passar São Paulo de 70 para 67, e quem está no meio diminui 2, você diminui mais ou menos 80 parlamentares e começa a mostrar que nós queremos também dar uma certa enxugada no legislativo. Nós temos que dar exemplo. Acredito que essa proposta é excelente. E nós, tudo que nós fomos apresentar ao parlamento, Campos, o que nós pretendemos fazer? Chamar os líderes e conversar. E não o líder recebeu via imprensa no dia seguinte uma proposta. Conversar, vamos fazer isso aqui, vamos dar exemplo. Nós temos como, através do exemplo, resgatar a nossa credibilidade. Bom, nós vamos encerrar o programa, mas antes eu gostaria de saber do senhor. O que o senhor propõe para o Brasil? O que o país pode esperar de Jair Bolsonaro? Um governo pelo exemplo, ter o Brasil acima de tudo, resgatar os valores familiares, respeitar a criancinha em sala de aula, fazer cumprir realmente a nossa Constituição, jogar pesado, até com radicalismo, na questão da segurança pública, que atormenta a todos nós. Como disse há pouco, fazer negócio com o mundo todo, através do bilateralismo, tá? Fazer o Mercosul, sem querer dar um cartão vermelho do Mercosul, mas o Mercosul ter a sua devida estatura nos negócios do Brasil, valorizar os seus homens e mulheres da segurança pública com a retaguarda jurídica, tratar com respeito as nossas Forças Armadas, nomeando um ministro da Defesa que entenda do assunto, que obviamente será um oficial general do último posto da Marinha, da Aeronáutica ou do Exército, tratar com respeito a nossa mídia brasileira, que é atacada o tempo todo, era pelo PT, continua sendo pelo Lula no momento mesmo, ainda com todos os problemas que ele tem, dizendo que vai querer o controle social da mídia. Internet completamente livre, sofre restrições por parte do Facebook a conversar e liberar essas mídias sociais no Brasil. Ter um programa de planejamento familiar, tá, que eu acho que é importantíssimo. Não pode uma pessoa querer ter mais filhos para ganhar mais Bolsa 100 reais a mais. Não é nem Bolsa Família, né? Tem outro nome, tem dezenas de nomes essas questões. Isso chama-se Brasil Carinhoso. Cada filho a mais 70 reais. Como, Campo, com 70 reais por mês, você pudesse criar um filho com um mínimo de dignidade. Você não consegue nem uma semana isso aí. Então, e outra coisa, muito junto à imprensa com verdades. Eu não vou fazer propaganda na televisão. Vamos gastar? Sim, vamos gastar. Tem que gastar dinheiro com a mídia, porque é importante, não para fazer propaganda do governo, para mostrar a verdade. Não vamos gastar dinheiro dizendo que o Correio entrega carta. Alguém mais entrega carta no Brasil? Então não vai ter essa propaganda do Correio. Esse recurso ou não vai ser utilizado, vão utilizar para outras coisas junto à imprensa. E acredito dessa maneira, você tem como sinalizar que o Brasil tem como sair dessa situação. E mais ainda... E ampliar a perspectiva de trabalho. Agregar valor no que nós temos. Não podemos entregar nosso subsolo para nenhum país do mundo. Estamos entregando terras agricultáveis para isso, estão comprando terras agricultáveis aqui. Coloca em risco a tua segurança alimentar. Então tem muita coisa que você pode fazer, não requer um centavo do governo. Que propósito que você vai arrumar a nossa malha viária, vai construir ferrovias. Isso daí... parceria privada você pode fazer. Agora, com o governo, não. O senhor ainda acha que a China tem que comprar o país? Eu tenho dito, repito, a China não está comprando no Brasil, a China está comprando o Brasil. O próprio Trump proibiu que empresas americanas fossem compradas por estatais chinesas. A Austrália está no mesmo caminho. Outros países estão pensando da mesma maneira. A China está na casa de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E a população urbana deles está crescendo. Então, eles estão investindo em outros países do mundo, como na África, é muito comum, né? Começaram na Austrália, mas estão levando, chega para lá, e aqui no Brasil, para alimentar o seu povo. Eles não estão pensando no bem-estar nosso, no bem-estar deles. E o errado somos nós. Vamos tratar a China com dignidade, vamos continuar vendendo o que nós temos aqui para eles, nossos commodities, sim, mas não deixá-los comprar o Brasil. Aí não. O Brasil é nosso e nós não podemos ser inquilino de nós mesmos. Tá certo, então. Deputado Jair Bolsonaro, foi um grande prazer
tê-lo aqui no Direto de Brasília. E vamos conversar ainda muitas vezes com todos os presidenciáveis e saber das propostas que eles têm para o Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui.